Graça e paz, povo de Deus, muito boa noite. Inicia agora o programa Mulher Melhor, que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 20h45, aqui pela TV 10, Rede Cinturão Verde e também pela Melodia FM, sob a direção da nossa pastora Rose Carvalho, com apoio da Rede Feminina Igreja Batista Renovada Sede. Muito feliz de estar entrando agora aí na sua casa, no ambiente em que você está. Talvez você esteja no trabalho, talvez você esteja na rua, no carro, chegando na sua casa, nós não sabemos, mas eu peço licença para entrar no seu ambiente e dizer que Deus é bom. Vamos passar agora para vocês as redes sociais do apóstolo, da pastora Rose Carvalho, da igreja também, todas as redes sociais aí que estão passando a nossa programação. Tem a rede social do Mulher Melhor, que é a rede social oficial da nossa programação, para você que gosta de acompanhar a agenda da semana, a agenda do mês e se programar e se organizar para estar conosco. Então está passando aí agora para vocês todas as redes sociais. Vamos fazer uma breve oração para que o Senhor te abençoe neste momento e nos abençoe aqui nessa programação também. Pai querido, Deus eterno, nesta hora, meu Senhor, nós queremos te agradecer por mais um programa, mais uma oportunidade, mais uma quarta-feira, que vamos até as 21h45 aqui, Senhor, direcionados pela Tua Palavra, direcionados por esse ambiente de adoração. Te peço que o Senhor abençoe, Senhor, essa jovem, esta senhora, este senhor, esta família que está nos acompanhando agora, que o Senhor entre com providência na casa deles e que eles possam testemunhar da Tua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para um breve intervalo e já retornamos. Eu sei que você começou este ano cheia de sonhos, de metas e propósito, mas existe algo que talvez você ainda não colocou na lista, ou talvez colocou, mas não sabia quando viver. Israel. A terra que transforma a nossa fé, onde cada passo é uma resposta. Se esse sonho já tocou o teu coração alguma vez, Deus pode estar te chamando agora, no início deste ano, para se organizar com calma, com fé e com antecedência. E quando Deus chama, Ele prepara o caminho. A Lael Viagens vai conduzir você com toda a segurança, organização e todo o cuidado, do início ao fim. Israel 2027. Um novo ano. Um novo passo. E um chamado para você. Caravana Mulheres em Sião. Vamos juntas! Confira os dias de cultos da IBR Sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas, Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas, Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas, tarde da bênção e às 19 horas, quarta da vitória. Quinta, às 19 horas, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com Apóstolo Celso Santos. Às 19h30, culto com Ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com pastor Maurício Santos. E às 18 horas, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Eu vou seguir os passos de Jesus.
braços de Jesus. Você sofre com hérnia de disco? Dores nas costas ao realizar atividades do dia a dia? O Pilates pode te ajudar. Aqui na Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia, fazemos um tratamento personalizado de acordo com a sua necessidade. Profissionais capacitados e com o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida que você procura. Para saber mais, entre em contato. 44 991 21 6363. Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Oi, gente, aqui é a Jessie. Você tem um compromisso comigo todas as segundas-feiras, às 8h45 da noite. Espero você para o programa da Jessie. Muitas novidades, assuntos diversos e, é claro, a sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais, tem novidade vindo por aí. Voltamos com um recado importante para você, mulher. Todas as quintas-feiras você está sabendo que nós temos um encontro com você aqui na IBR Sede com o estudo Código do Crescimento. Isso mesmo, o nosso estudo acontece a partir das 18h30 com um cafezinho receptivo para você vir tomar um café, conversar, fazer novas amizades. E às 7h10, 7h15, nós iniciamos então o nosso estudo Código do Crescimento. Nós estamos iniciando nesta quinta-feira a carta dos Efésios. Muito bem! Ai, meu Deus, pastora! Encerramos Gálatas. Glória a Deus, foi um estudo maravilhoso, muito enriquecedor. Também estamos tendo em paralelo, ali no complexo ao lado, o estudo dos homens, todas as quintas-feiras. Homens com compromisso, ali com o pastor Maurício, com o pastor Alan, todos os pastores aí da IBR envolvidos, trabalhando para que o seu esposo também cresça na graça e no conhecimento. Olha só que coisa linda, a família toda cresce. Eu não sei em que carta eles estão, mas eu acredito que eles também estão iniciando a carta aos Efésios. Mas, de qualquer maneira, eles estão bebendo da mesma água que nós estamos bebendo aqui. Tá tudo interligado, tudo conectado e acontecendo de forma uniforme. É lindo como Deus trabalha, né? Nós também temos que reforçar que dia 25 agora, sábado, nós temos um encontro geral, Mulher Melhor, o encontro de mulheres. É só para quem congrega na sede, pastora? Não, é só para quem faz o estudo Código do Crescimento todas as quintas-feiras, de forma assídua, pastora? Não, é para todas vocês que querem visitar, que querem beber dessa água que está sendo derramada aqui. Chame uma amiga, a tia, a irmã, a mãe e venha beber desta fonte. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Lembrando que nós também temos uma programação na Rádio Melodia FM 100,5 com a pastora Claudete Hoffmann a partir das 5 horas. Então você sai do trabalho, no caminho você vem escutando a programação Mulher Melhor com a pastora Claudete Hoffmann. Um abraço, minha pastora. E chegando aqui na sede, você já inicia então o seu estudo Código do Crescimento.
porque a palavra de Deus, ela possui códigos para o seu crescimento. E com a ajuda da igreja, você estando conectada ao corpo, nós crescemos. Então, às vezes a pastora acha uma chave no texto, às vezes você, mulher, vai achar outra chave no texto e juntas nós vamos crescer em graça e em conhecimento. Ninguém cresce sozinha. Nós precisamos estar em comunhão e em unidade. Não se isole, venha para cá. Deus tem bênção para a sua vida. Esse programa maravilhoso e eu quero mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham. Muito obrigada, que Deus honre a vida de cada um de vocês. Um abraço a cada um de vocês. Dados os abraços e os recados, agora nós vamos para um breve intervalo e já retornamos com uma poderosa palavra, porque você sabe que o nosso tema deste mês é maturidade. Como é que está a sua maturidade? Emocional, espiritual e física, porque nós somos um ser tricotômico. Somos formados de corpo, alma e espírito. Como é que está a sua maturidade? Já voltamos. Eu sei que você começou este ano cheia de sonhos, de metas e propósito, mas existe algo que talvez você ainda não colocou na lista, ou talvez colocou, mas não sabia quando viver. Israel. A terra que transforma a nossa fé, onde cada passo é uma resposta. Se esse sonho já tocou o teu coração alguma vez, Deus pode estar te chamando agora, no início deste ano, para se organizar com calma, com fé e com antecedência. E quando Deus chama, Ele prepara o caminho. A Lael Viagens vai conduzir você com toda a segurança, organização e todo o cuidado, do início ao fim. Israel 2027. Um novo ano. Um novo passo. E um chamado para você. Caravana Mulheres em Sião. Vamos juntas! Confira os dias de cultos da IBR Sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas, tarde da bênção. E às 19 horas, quarta da vitória. Quinta, às 19 horas, código do crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória. Com o apóstolo Celso Santos. Às 19 horas e 30 minutos, culto com ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com o pastor Maurício Santos. E às 18 horas, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de
Você sofre com hérnia de disco? Dores nas costas ao realizar atividades do dia a dia? O Pilates pode te ajudar. Aqui na Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia, fazemos um tratamento personalizado de acordo com a sua necessidade. Profissionais capacitados e com o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida que você procura. Para saber mais, entre em contato. 44 991 21 63 63. Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Oi, gente, aqui é a Jessie. Você tem um compromisso comigo todas as segundas-feiras, às 8h45 da noite. Espero você para o programa da Jessie. Muitas novidades, assuntos diversos e, é claro, a sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais, tem novidade vindo por aí. Boa noite, voltamos com uma palavra de Deus para o seu coração. Você lembra que na programação passada nós estávamos introduzindo sobre maturidade e nós falamos de alguns aspectos. Se eu não me engano, foram 3 aspectos da mulher madura. E nós então falamos de Eliseu e Sunamita, porque a Sunamita ela já era uma mulher madura em idade. Lembrando que a maturidade, ela não se vê e não se é externada pela sua idade. É também, mas nem sempre, porque nós conhecemos pessoas que são aí anciãs, né, que têm uma idade avançada, mas não são pessoas maduras. São pessoas que são apegadas à sua maneira de viver, à sua maneira de pensar, a formatos antigos, né, a formatos religiosos e métodos antigos, e essas pessoas não conseguem então abrir a sua mentalidade para viver o novo de Deus. Então a maturidade, ela não tem a ver somente com a idade, ela tem a ver com uma expansão de mentalidade. É quando você consegue romper com os ciclos antigos, quando você consegue olhar para a sua árvore genealógica, olhar para os seus parentes, pessoas que estão presas em alguns aspectos da maturidade, né? Não conseguem romper em área financeira, não conseguem romper na área sentimental, não conseguem romper na área financeira. Você percebe que existe algo de errado ali. Então você quer romper com isso e você pode começar então abrindo a sua mente para a palavra de Deus e para que você veja sobre a perspectiva de Jesus, o que precisa ser tirado da sua vida para que você rompa um ciclo antigo na sua vida, para que seja você a primeira, o primeiro a viver algo novo na sua casa. Talvez não existe nenhum empresário na sua linha, talvez na sua linhagem, talvez não existe nenhum pastor na sua linhagem. Eu não tenho pastores na minha linhagem e o Senhor me tomou pela minha mão direita, me fez promessas e eu fui e sou a primeira pastora na minha família. Então é sobre isso que a pastora quer trazer para você, sobre romper com estruturas mentais passadas, antigas, que estão estagnando os seus pés. E a Sunamita, ela rompeu. Nós falamos de 3 aspectos da Sunamita.
falamos da observação, falamos do cuidado, falamos do zelo que a sunamita tratava as coisas de Deus, o que era da casa do Senhor. E agora nós vamos continuar então, observando que a sunamita recebeu um filho. Ela recebeu algo que ela não tinha coragem mais de correr atrás. Talvez você tenha engavetado coisas na sua vida, porque você não consegue fazer, você não consegue percorrer novos caminhos, não consegue enxergar novos caminhos para alcançar esse objetivo. Então você desanimou. Mas a sunamita nos ensina que nós devemos, primeiro, além dos 3 aspectos da maturidade, observar. Antes de falar, observe o ambiente que você está. Observe quem são as pessoas que estão à sua volta. Já dizia um jargão popular: me diga com quem andas, eu te digo quem és. É sobre isso, a fruta não cai longe do pé. Quer crescer, quer desenvolver, comece andando com as pessoas certas. Não ande com amizades que paralisam a sua vida, com aquelas pessoas que não permitem o seu crescimento porque estão presas à mentalidade antiga, a forma de pensar antiga. Ande com pessoas que são melhores que você, pessoas que já alcançaram o que você deseja alcançar, porque essas pessoas elas vão te passar código de como elas construíram essa vida. Agora, existe uma geração, que é chamada aí de geração Nutella ou geração Z, são tantos os nomes, os rótulos que a internet vai dando, que eles dizem assim: o casamento é ultrapassado. A mulher, diz aí um jargão aí na internet, está percorrendo de uma mulher muito famosa, que não tem a Deus, que ela diz assim: a mulher sábia nem esposa tem. Isso bombou na internet. Na verdade, irmãs e irmãos, essa mulher ela está baseada em uma experiência pessoal dela. Ela não conseguiu construir, não conseguiu escolher um bom relacionamento. E ela, baseada então nessa experiência frustrada, ela deixou essa fala na internet para os seus milhões de seguidores. E eu estou aqui como pastora embasada na palavra para dizer para você: se espere em mulheres e em homens de Deus que construíram algo na sua vida. Você quer casar? Se espelha na pastora Rose, que tem aí seus 30, 40 anos de casamento. Você quer construir algo? Você quer construir uma profissão, um sonho? Seja inspirado por pessoas que já chegaram, que estão permanecendo neste lugar. Essas têm que ser a nossa referência. Eu tenho 15 anos de casado, tenho 2 filhos e posso te dizer que o casamento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu escolhi a pessoa certa. Tu entendeu? Tudo começa com uma escolha certa. E para nós sermos assertivas na nossa escolha, não é que nós somos boas, não. É que Deus vai nos direcionar para que nós possamos, então, escolher o melhor para nossas vidas. Então, nós temos que estar alinhados com o céu. Não é que a Ingrid é inteligente, não é que a Ingrid foi muito boa no seu dedinho ao escolher. Não. É que a Ingrid era uma mulher e é uma mulher de Deus e ela orava por um relacionamento. E o Senhor colocou no caminho dela e ela estava sensível para observar, para captar o trabalhar do Senhor. E ela participou do que o Senhor estava fazendo na vida dela. Então eu construí um casamento, estou construindo um casamento. Mas ali o meu fundamento já tem seus 15 anos, já posso falar algo para você. Então, primeiro ponto da mulher madura, do homem maduro, eles são observadores, mas não observam qualquer um, eles observam pessoas que construíram um legado, pessoas que têm algo para contribuir. Você concorda comigo que não faz sentido nós olharmos para quem está abaixo da gente na maturidade? Agora não estou falando de posição social nem de títulos, não, nada a ver. Eu estou me referindo à maturidade. Aonde você deseja chegar, você precisa olhar para referências. Referências. Procure referências que construíram um legado permanente. E ela recebeu. Nós estamos então
lendo a história, desde o programa passado, de Eliseu e Sunamita, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, ela recebeu o que ela tanto queria. A Sunamita construiu um quarto para o profeta. Ela percebeu o mover de Deus ao seu redor e ela participou do que o Senhor estava fazendo naquela época, no seu tempo. E ela decidiu então construir um quarto para a presença. Introduzimos a palavra do programa passado, vamos continuar. No versículo 18, o menino cresceu. Mas que menino, pastora? Lembra que a pastora falou na programação passada que ela construiu um lugar para a presença, e porque ela construiu um lugar para a presença, o Senhor se agradou do coração dela. Ela teve uma atitude de uma mulher madura, uma mulher que não queria apenas passar, uma mulher que queria permanecer, porque Deus nos amou com um amor eterno. O Senhor não é um pouco de amor, Ele não tem um pouco de amor como o ser humano às vezes te ama, outro dia não gosta, não vou falar odeia porque é uma palavra muito forte, mas no outro dia não vai com a sua cara, não tá bem, aí já passa para você. Mas eu estou aqui para te dizer que o nosso Deus, Ele não oscila nos seus sentimentos. O nosso Deus nos ama com um amor eterno e Ele espera, no mínimo, de mim e de você que fomos redimidos, que nós tratemos as coisas de Deus com zelo, com respeito, com cuidado, com reverência. E a Sunamita fez isso. Mais um código para a nossa vida. Ela construiu um lugar para a presença. Tratou com zelo e com cuidado o profeta Eliseu. Lembrando que o profeta era como se fosse a boca de Deus na terra. Ele era a representação de Deus na terra. Tudo que Eliseu falava não caía por terra. Então, nessa época, hoje, no derramar do Espírito Santo sobre cada um de nós pode ser usado, com seus dons e talentos. Mas naquela época, o Senhor falava através dos seus profetas, e esses profetas, eles pagavam um preço muito caro para carregar a presença de Deus. Então, nós vemos aqui atitudes, aspectos dessa mulher madura e deste homem, Eliseu, um homem, um profeta. Antes de ter o seu ofício, ele era um homem, e ele era um homem muito maduro, porque ele soube entrar na casa da Sunamita e ele soube sair da casa da Sunamita, porque existem profetas hoje em dia que entram na casa das pessoas e eles ficam encantados com o movimento, com o tratamento, e eles se empolgam. Você já viu, já passou na sua vida profeta que falou demais? Você percebeu que era um homem de Deus, trouxe para perto, e quando você teve um tempo de mesa, na primeira oportunidade ele falou demais. Então, a empolgação é um aspecto da imaturidade. Você percebe que o ofício de carregar a presença de Deus, ele foi por água abaixo ali na mesa, quando o profeta falou demais. Às vezes fofocou da vida de alguém. Ele até foi usado por Deus no culto. Você entende o que a pastora quer dizer? O Senhor, então, falou e usou e não permitiu que a palavra dele caísse por terra. Mas aí ele entrou na tua empresa. E como homem, porque nós somos ser espiritual e somos um ser humano. E como homem ele falhou e você percebeu a falha dele. Ele se encantou com a sua riqueza, você ofereceu, ele aceitou e talvez não deveria ter aceitado. É nesse aspecto que nós estamos falando. Homens e mulheres que precisam não só ser encarregados desse ofício profético, mas também passar aí por um treinamento, para desenvolverem a maturidade pessoal, espiritual e ministerial também, para que não aconteça casos como este, que a pastora acabou de exemplificar. Então, queridos, Eliseu, ele soube entrar e soube sair da casa da Sunamita, não deixou escândalos, não falou demais, não se empolgou, não colocou a mão em coisas que não era dele. Ele era um homem maduro. Sunamita recebeu um menino e o menino cresceu no versículo 18. E por ele ter crescido, ele foi para o campo. Versículo 18, acompanha aí. Vamos ler um versículo apenas. O menino cresceu
E certo dia foi encontrar-se com o seu pai que estava no campo com os ceifeiros. Olha só, de repente ele disse: ai, papai, minha cabeça, ai, minha cabeça dói. Aqui tem uma chave para as nossas vidas. O propósito que aqui está representado pelo menino, o filho da sunamita que foi entregue pelo Senhor como uma recompensa da sua honra, da sua generosidade, da sua essência e da sua maturidade. Esse menino cresceu. E aqui mora uma chave, porque tudo que o Senhor entregar para a sua vida, filho, vai crescer. Ele não vai ficar estagnado. A tendência é crescer, é tomar novas proporções. É isso que Deus quer para a sua vida. O Senhor não quer você parado. O Senhor não quer você entra ano, sai ano nos mesmos ambientes, vivendo somente aquilo que você já conquistou. O Senhor fica feliz, conquistou, agora vamos voar, vamos para a próxima, vamos conquistar mais o quê? O Senhor quer ver o seu crescimento. E o menino cresceu. Só que quando o menino cresceu, ele foi para o campo. E campo fala de demanda. Campo fala de responsabilidade. Campo fala de cargas. Às vezes o teu menino cresceu e foi para o campo cedo demais. Você não esperou ele alcançar a maturidade espiritual e mental. E quando chegou no campo, esse menino reclamou: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Porque campo não é lugar para menino, campo é lugar para homem, campo não é lugar para meninas, campo é lugar para mulher. É justamente aqui, no campo, que é separado homens de meninos e mulheres de meninas. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia. E então o menino morreu. Como a pastora disse, tem coisas na minha vida e na sua vida que morreu. Ah, morreu, pastor? Morreu. Foi abortado pela falta de maturidade. Nós não conseguimos sustentar o menino que foi colocado nas nossas mãos. Ele começou a crescer, ele começou a tomar novas proporções e nós achávamos que estávamos prontos para ir para campo. Campo fala de demanda, campo fala de trabalho. E quando o Senhor te entregar novos propósitos, novas responsabilidades, você vai precisar acompanhar o propósito de Deus e sustentar aquilo que o Senhor está te entregando. Você lembra da parábola dos talentos? Você lembra que o dono, ele entregou para um 10, para outro 5, para outro, se eu não me engano, 3 e para outro 1 talento? Aí a gente olha para essa parábola e a gente fala: que injusto. Por que essa desigualdade? Por que para um 10, para outro entregou 1 talento? É sobre, filha, a chave aqui nesses talentos é a capacidade. O Senhor, Ele quer te entregar 10, mas Ele vai entregando para cada filho segundo a sua capacidade, porque o Senhor sabe o que você consegue sustentar. Não é que o Senhor não tenha 10 talentos para sua casa, é que o Senhor sabe que no momento, com a maturidade que você tem, você consegue sustentar apenas 1 talento. Foi o que aconteceu no texto. O dono retornou e disse: o que fizeram com os talentos que eu botei nas suas mãos? Aí o que tinha 10 falou: tá aqui, multipliquei, te entrego 20. Veio de 5, tá aqui, multipliquei, fui para campo, te entrego 10. E você, que eu coloquei só 1 talentinho na tua mão, fez o quê? Enterrei. Quantos estão lembrados dessa parábola? Enterrou porque não deu aos banqueiros, então. Sabe o que está se retratando neste texto? É justamente a maturidade. O Senhor estava pronto para dobrar. Se ele entregasse 2 talentos, o Senhor ia dobrar. Porque a palavra de Deus diz: ao que mais foi dado, mais será cobrado. Mas aquele que nada tem, até o pouco que tem lhe será roubado, lhe será tirado. Isso é muito forte. Porque se você não crescer, as pessoas, elas vão dar um jeito de tirar até o que você não tem. Você está aqui para crescer, produzir, expandir.
E conforme você produzir, expandir e ir para campo e você romper com o que o Senhor botou na tua mão, o Senhor vai te entregar mais. E mais, e mais, e mais, porque o propósito é esse, que você cresça, que você expanda e que você forme novas pessoas com aquilo que o Senhor derramou nas suas mãos. Eu estou muito tocada por essa palavra, porque eu vivia revoltada. Eu falava, Senhor, por que um recebeu 10 e o outro recebeu 1? Que injustiça! Mas aí o Senhor falou comigo, eu não sou um Deus de injustiça. É como um pai, Ingrid. E toda a Bíblia, ela é permeada por exemplos de pai e filho. E o Senhor é um Deus que ele é retratado como um pai. Então eu entendi, é como um pai quando vai arrumar a bagagem do filho. Aí nós temos 2 filhos, eu tenho 2 filhos, Henrico e Filipa. Você vai entender, vai fazer sentido para você agora a palavra. Você vai mandar um filho para a Europa e o outro filho para a praia. Para a Europa você bota na mochila casaco, cachecol, gorro. Para o filho que vai para a Europa você vai botar na mochila um tênis bem... Olha filho, bota esse tênis aqui, bota esse cachecol, esse casaco. Para o filho que vai para a praia você vai colocar o quê? Protetor, bronzeador, vai colocar um shortinho, uma regatinha. Você percebeu que as bagagens estão diferentes? Porque as mochilas, as bagagens falam de um destino. Então a sua bagagem tem a ver com o seu destino. Então não precisa se preocupar com o que o Senhor entregou para o outro, porque o outro está indo para um destino talvez diferente de você. Talvez o outro esteja em uma estação diferente de você, e glória a Deus por isso, porque que graça teria se nós fôssemos todos para o mesmo destino e tivéssemos todas as mesmas coisas na nossa mochila. Então, a bagagem fala não só de capacidade, do que você consegue carregar e sustentar, mas do seu destino. Então perceba que não é injusta a palavra, injusto é a forma como você enxerga a vida. Não se compare, não vale a pena. O Senhor está construindo uma história para você. Voltamos para a palavra, vou falar de mais um aspecto e nós vamos então para um breve intervalo e já retornamos com alguns aspectos mais da maturidade. Eu sei que você começou este ano cheia de sonhos, de metas e propósito, mas existe algo que talvez você ainda não colocou na lista, ou talvez colocou, mas não sabia quando viver. Israel. A terra que transforma a nossa fé, onde cada passo é uma resposta. Se esse sonho já tocou o teu coração alguma vez, Deus pode estar te chamando agora, no início deste ano, para se organizar com calma, com fé e com antecedência. E quando Deus chama, Ele prepara o caminho. A Lael Viagens vai conduzir você com toda a segurança, organização e todo o cuidado, do início ao fim. Israel 2027. Um novo ano. Um novo passo. E um chamado para você. Caravana Mulheres em Sião. Vamos juntas! Confira os dias de cultos da IBR sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas tarde da bênção e às 19 horas, quarta da vitória. Quinta,
às 19 horas, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com apóstolo Celso Santos, às 19 horas e 30 minutos, culto com Ministério Tim, Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com pastor Maurício Santos, e às 18 horas, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Você sofre com hérnia de disco? Dores nas costas ao realizar atividades do dia a dia? O Pilates pode te ajudar. Aqui na Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia, fazemos um tratamento personalizado de acordo com a sua necessidade. Profissionais capacitados e com o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida que você procura. Para saber mais, entre em contato. 44 991 21 6363. Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Oi, gente, aqui é a Jessie. Você tem um compromisso comigo todas as segundas-feiras, às 8h45 da noite. Espero você para o programa da Jessie. Muitas novidades, assuntos diversos e, é claro, a sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais, tem novidade vindo por aí. Voltamos com mais palavra de Deus para sua vida, para sua casa. E olha só, não aborta o processo. E também não fique triste se o seu menino morreu. Que menino, pastora? Cheguei agora no programa, não estou entendendo nada. O menino é o propósito. O menino não é só a bênção, o filho físico que é gerado em nós. Mas o menino, ele é representado por um projeto, ele é representado por um sonho ou um propósito que o Senhor aí derramou sobre a sua vida ou ainda pretende derramar. Aí é mistério, é você e Deus. O menino da Sunamita morreu nos seus braços porque ele estava em campo. E campo não é lugar para menino. E o nosso tema é maturidade. Campo é lugar para homem. Campo é lugar para mulher que dá conta de sustentar. Tá pedindo algo para Deus, mas não tá querendo sustentar aquilo que você tá pedindo? Menina do céu, começa mudando teus hábitos, mulher. Começa levantando cedo, estudando a palavra. Mas eu tenho filho, eu também tenho 2. Não tenho babá, eu cuido das minhas crianças. De vez em quando eu tenho uma ajuda aí. Também eu sou mulher, preciso fazer unha, né? Preciso cuidar do meu aspecto, também não posso envelhecer. Porque maturidade não é ser velha. Vamos voltar a este ponto, gente. Não é só ser anciã, com perdão da palavra. Velha é uma palavra muito grosseira. Anciã.
Maturidade é um estado de mentalidade, de expansão de mente, é uma nova perspectiva e uma perspectiva ampliada da vida. Isso é maturidade. É quando você consegue viver e consegue entrar e sair dos ambientes sem deixar a porta fechada, mas deixar as portas abertas. Já percebeu pessoas que entram e saem da sua vida e deixam marcas e marcas negativas? A marca da infantilidade, a marca da empolgação, várias marcas negativas. Então, isso fala de imaturidade. E Deus não quer mais isso para sua vida. Deus quer que eu e você sejamos homem e mulher maduros, que nós possamos entrar e sair dos ambientes e deixar a porta aberta. Amém? Em nome de Jesus, começa hoje a expandir a sua mente sobre uma nova perspectiva. Um menino da Sunamita morreu. A Sunamita não se desesperou. Um aspecto da mulher e do homem maduro é o equilíbrio. Olha aí Deus já falando. Desceu agora, filha. Eu não tinha escrito aqui para falar do equilíbrio. Mas a Sunamita foi uma mulher equilibrada. Vamos provar, porque aqui eu não estou para falar da minha opinião, mas para falar da palavra de Deus. Versículo 20 do capítulo 2 Reis, capítulo 4, versículo 20. Ele tomou e levou o menino para a mãe, o menino ficou sentado no colo até o meio-dia e então o menino morreu. A Sunamita pegou e deitou o menino sobre a cama do homem de Deus. Lembra que ela construiu um quarto para o homem de Deus. Então o movimento dessa mulher agora é pegar o menino e levar até o quarto que ela construiu para o homem de Deus. Deitou o menino no quarto, fechou a porta e saiu. Olha aí, ela sabe entrar e sabe sair dos lugares. Chamou o marido e disse: mande-me um dos servos e uma jumenta, porque eu preciso ir depressa falar com o homem de Deus. A Sunamita não se desesperou. Esse é mais um aspecto da maturidade. Aconteceu algo que você não esperava? Não aconteceu como você desejava, expectava. Você se decepcionou com o ambiente, com uma pessoa, com as suas expectativas? Calma, mulher, mantenha calma. Seja equilibrada. Repita aí, eu sou uma mulher equilibrada. Porque esse é um aspecto de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele traz equilíbrio. Ingrid, tu tá sendo muito fria. Tu quer dizer que se o meu menino tá morto, eu não posso gritar, nem berrar e nem ligar pro apóstolo pedindo socorro? Calma, mulher. Eu não tô falando disso. Eu sei que nós temos sentimentos. Não estou pedindo para você ser uma mulher fria. Fria não. Equilibrada. É diferente. E você sabe porque você é inteligente. É diferente. Uma mulher fria de uma mulher equilibrada. Eu amo os meus filhos e já parei muitas vezes no hospital com os meus filhos, Henrique e Filipa. Mas eu não liguei, eu não fiz escândalo, eu não liguei para ninguém. Eu orei ao Senhor e fiz o que era certo. Ir para o hospital, fazer os primeiros socorros e fiquei confiando no Senhor. E foi o que a Sunamita fez. Então, o aspecto de uma mulher madura é o equilíbrio, cuidado com o desespero. Porque esse lugar de desespero pode te colocar em posições que quando você perceber, você não gostar, não gostei, não devia ter feito isso, você vai se arrepender, você vai ficar se mutilando emocionalmente. Por que eu gritei? Por que eu chorei na frente de todo mundo? Por que eu liguei para a pastora Rose? Isso era algo particular. Você entende? Você entende aonde a pastora quer chegar? Eu acho que você está conseguindo entender, porque a palavra de Deus, ela não erra. A Sunamita foi uma mulher equilibrada, botou o menino na cama, fechou a porta e disse para o marido, manda a jumenta. Ela não contou nem para o marido. Tem que ser muito madura para tirar as guerras da mão do marido. O homem estava no campo trabalhando. Que culpa o homem tinha? Como o homem ia resolver a morte do menino? Ela bateu no peito e ela disse, essa vai comigo. Eu sou mulher de Deus, eu sei quem me deu. Se foi o Senhor que me deu, é Ele que vai resolver. Isso fala de equilíbrio, de maturidade, filha. Pegou a jumentinha e foi até o homem de Deus. O homem que entregou o menino para ela, que ela não havia pedido.
E mais à frente nós vamos ver que Geazi encontrou ela no caminho. Geazi era o servo de Eliseu. Olha aí, mais um aspecto da maturidade, hein? Presta atenção, vocês estão anotando os aspectos da maturidade? Vamos recapitular? Observar. Já estou falando desde o programa passado. Olha que a minha memória tá boa, hein? Eu sou mãe de 2 bebês. Não era para ter memória. Observar, honrar, cuidar do quê? Da presença de Deus, das coisas de Deus. Agora, mais um aspecto, equilíbrio. E o 5º aspecto é não falar com quem não pode resolver o seu problema. Quem não tem capacidade de resolver os nossos problemas, também não precisam saber deles. Ah, essa foi do céu para tua vida. Acho que eu mereço um chocolate. Quando tu me encontrar na igreja, tu me leva um chocolate. Porque ela, no versículo 26, correu ao encontro do homem de Deus e Geazi veio e disse assim: mulher, o que tu tem? Estou percebendo a tua afeição. Tem pessoas que vão se aproximar de você quando você estiver chorando no culto, só para saber o que está acontecendo na tua vida. Sabe o que a sunamita fez? Ela disse: vai tudo bem. Prova, pastora, prova. Abre aí, no versículo 26. Ela respondeu: vai tudo bem. Vai tudo bem. E continuou no alvo. Geazi ficou sem entender, mas como vai tudo bem se a tua afeição tá caída, tu tá chorando, tá com o olho inchado, tanto chorar? Não é nada contigo, não é nada particular, ô Geazi. É que eu vou falar com quem pode resolver, entendeu? E ela foi, subiu o monte, e lá estava o profeta. O profeta estava buscando ao Senhor e quando o profeta avistou ela, ele já percebeu, tem algo de errado com a sunamita. E ela subiu e quando ela chegou, o profeta, então, não vou ler toda a palavra, aí você acompanha aí na sua casa, vou resumir para você. Olha para a sunamita e diz: mulher, o que você está fazendo aqui no monte, sozinha? Profeta, eu não saio daqui se o Senhor não voltar comigo, porque o filho que o Senhor disse que foi Deus que me deu, acabou de morrer. Meu Deus, olha o choque. O profeta, o quê? O menino morreu. O profeta disse... E olha Deus falando contigo agora. O que? O propósito morreu. O que, mulher? Aquilo que eu botei na tua mão foi abortado. O que? Mas era para estar multiplicando, era para você estar produzindo, era para você estar formando novas mentalidades. Morreu. Então eu sou Deus na tua vida e porque tu buscou no lugar certo. E porque tu honrou a minha presença, eu tô toda arrepiada aqui dando essa palavra para você. Eu vou voltar contigo. Então a sunamita foi sozinha, mas voltou acompanhada. E o Senhor está te dizendo, se você tratar com cuidado, com zelo e com honra as coisas de Deus, você pode até começar sozinha, mas você vai voltar acompanhado. Deus vai botar um homem de Deus no seu caminho. Ele vai botar um amigo de Deus no seu caminho. Porque uma coisa que o Senhor, é muito comum do Senhor fazer nas nossas vidas, é colocar amigos estratégicos na nossa vida. Não aqueles fofoqueiros que querem arrancar as coisas da gente. Não aqueles fofoqueiros que querem saber da vida da gente. Não, isso aí tu varre, passa a vassoura espiritual na tua casa, tu observa quem é, quem não é e ó, tira da tua vida. Tô dizendo de homem que tu sabe que é homem de Deus, que tu olha e tu sente que o bicho ele é pancada, como o Barraçulense fala. Me empolguei aqui. Então ele voltou com a sunamita para a casa dela. Chegando lá, o homem entrou no quarto e disse: sunamita, fica do lado de fora, porque o que vai acontecer aqui agora é mistério e nem todo mundo tem maturidade para participar do que vai acontecer. A sunamita ficou do lado de fora, o marido estava no campo trabalhando. Olha só, olha a estratégia. Mulher, seja sábia. Não liga pro marido, o marido está no trabalho, mulher. Aí tu liga: socorro, marido, meu Deus, aconteceu isso. O marido tá lá, coitado, tentando ganhar o pão. Mulher, vai resolver no joelho, vai orar. Deus vai te abençoar. Se foi Deus que te deu, ele vai sustentar. Se foi o homem pode tirar da nossa mão. Eu sempre oro, eu vou passar para ti essa estratégia agora, tá? Porque foi uma virada na minha vida. Eu falei: se foi Deus que me deu isso, homem nenhum tem poder para tirar da minha mão. Agora, se tirou da minha mão é porque não era meu. Concorda comigo? Se eu sou uma mulher de Deus, estou em oração, estou fazendo o que é certo, estou honrando a minha liderança,
Estou honrando a casa do Senhor, porque nós falamos de honra. Se o Senhor tirou da minha mão, Ele permitiu que saísse da minha mão, eu vou reclamar com Deus. Eu vou fazer o quê? Vou reclamar com o homem? Não. Tô entendendo, mulher? Tá inteligente, tá entendendo a mistério aí. Então a sunamita foi reclamar com Deus, foi falar com Deus. Ela disse, não pedi nada. O Senhor quis me dar esse menino. E agora o menino morreu. Ai, meu Deus, vai reclamar com Deus, que Deus vai abrir a porta. Às vezes o Senhor mexe na cordinha da circunstância da sua vida para você voltar a orar, para você voltar a buscar no lugar certo, para você voltar a esquentar o propósito em jejum e em oração. Porque uma coisa que nós fazemos muito na nossa vida é nos apegar a um lugar de conforto, a um lugar que a psicologia e a sociedade chamam muito de zona de conforto. Logo nós nos adaptamos, nós encontramos o nosso ambiente, ponto. A gente já procura um lugar para deitar, não é para descansar, e pronto, agora eu vou ficar só fazendo isso aqui, só isso aqui, só isso aqui. E o Senhor está dizendo, não, eu tenho mais para a tua vida, eu quero te entregar mais, até porque você está construindo um legado. O menino vai crescer, ele precisa tomar proporções maiores. E o menino da sunamita, então, antes de tomar essas proporções maiores, ele estava na cama. E nós paramos na parte que o profeta entrou no quarto, fechou a porta e deixou a sunamita do lado de fora. E a palavra de Deus vai dizer que Eliseu levantou, andou no versículo 35 e no versículo 34, você acompanha aí, 2 Reis capítulo 4. Ele fez uma loucura, porque todo homem e mulher de Deus às vezes tem que ter um pouco de loucura. Porque viver as coisas de Deus não é racional. Às vezes sim, às vezes você vai precisar andar por fé. E fé envolve um pouco de aventura, um pouco de coragem, um pouco de loucura mesmo. E Eliseu fez isso. O Senhor mandou que ele andasse no quarto, porque ele já era um ancião, né? Estava com o seu corpo um pouco frio. E o menino estava gelado, o menino estava morto. E ele andava no quarto de um lado para o outro, acompanha aí no versículo 35. Então ele se deitou sobre o corpo, colocou seus olhos sobre o olho do menino. Colocou a sua boca sobre a boca do menino e as suas mãos sobre as mãos do menino. E ele soprou. E diz aqui que este menino, ele começou a ser aquecido pelo corpo do profeta. É loucura ou não é? Aos olhos humanos, qualquer um que estivesse ali dentro iria se escandalizar. O que esse homem está fazendo? Ainda mais no tempo que nós vivemos, né? Você iria certamente se escandalizar por causa da maldade que tem aí crescido. Mas neste tempo, foi este o código que o Senhor deu para o profeta. Coloque-se sobre o menino. E o código aqui nesse texto é que você se coloque sobre o propósito, que você dobre os seus joelhos e volte a aquecer o propósito com o seu sopro, com o sopro de vida. Você proferindo a vida, você declarando a vida. Em nome de Jesus, eu vou exemplificar o meu propósito, né? Eu estou no chamado pastorado, não tem pastores na minha família, eu sou a primeira pastora. Mas um dia lá atrás, em Balneário Barra do Sul, 9.000 habitantes. A minha cidade nem faculdade tem, irmãos. Não tem, só tem praia. Se você quer conhecer praia, vai para Barra do Sul. Mas se você quer crescer, você precisa ir em Joinville, Jaraguá e cidades vizinhas. Graças a Deus que as cidades vizinhas, elas dão esse suporte para Barra do Sul. E lá eu recebi uma palavra que um dia eu seria, que um dia eu teria, que um dia eu ganharia almas para o Senhor. Mas quantos anos atrás? 20, 25 anos atrás, eu estou com 36 anos, eu sei que não parece, mas estou com 36, e eu recebi palavra, e o Senhor está dizendo, volte a aquecer as palavras, volte a orar em cima das palavras, porque o homem de Deus estava em cima do menino, volte a orar em cima das palavras que permeiam a sua vida, não vai ficar nenhuma de fora, mas aquela lá já passou muito tempo, E o Senhor está dizendo, não importa quanto tempo passou, se você tiver fé e coragem para orar em cima, para chorar em cima, para buscar nas madrugadas, para consagrar a sua vida. E lembrando, irmãs, que além de consagrar, orar, jejuar, fazer campanha, nós precisamos estar em coerência com a vida no altar. Não adianta estar de segunda a segunda aqui, que toda segunda tem culto, glória a Deus, e é uma bênção, a igreja cheia, da gente lá na rua fazendo campanha com o apóstolo.
Mas não adianta estar aqui toda segunda e você não ter vida no altar. Olha, Deus, talvez ninguém tenha coragem de falar isso para você, mas Deus está falando para você. Vida no altar é a primeira coisa. Então, o que é ter uma vida no altar? Não fofoca. Não entra na armadilha da mentira, não minta. Não entra na armadilha de corromper o seu coração. Cuidado, cuidado, porque essas ciladas abrem legalidade na sua vida para que Deus, Ele perca você da mão dele. É como se você estivesse debaixo de uma mão poderosa, abençoadora, que quer que você cresça, mas aí o diabo força você para sair deste lugar, desta cobertura espiritual. E como que ele te tira daqui? Abrindo legalidades na sua vida. E como ele abre legalidades? Filha, ele não precisa te tirar da igreja. Ele só precisa que você minta. Ele só precisa que você traia. E trair não é só adultério, não é só coisas pesadas. Trair também é matar a reputação de um irmão. Isso é traição. Judas primeiro ele traiu matando a Jesus, dando um beijinho e entregando Jesus para a cruz. Então cuidado com essas coisas, não deixa nenhuma ponta solta na sua vida. Faz uma lista, eu fiz uma lista. Porque um dia eu já menti. Um dia eu mentia para sair pelas culatras, para que eu não ficasse nas mãos das pessoas. Eu queria logo me livrar das pessoas. Um dia eu já fui essa pessoa que mentia, pequenas mentirinhas, para eu sair de ambientes que eu não queria ficar. Mas o Senhor me pegou, e quando Ele te pega, ou tu muda, ou o propósito é abortado. E o Senhor me disse várias vezes, o Senhor, Ele vai falando, até o propósito ser abortado. Daí você entende, de fato, era o Senhor falando comigo. Sabe aquele meme? Senhor, me dá um sinal, aí queima a luz e a pessoa fala, não, Senhor, mas dá mais um sinal. O Senhor está dando sinal, o Senhor está usando a boca da pastora aqui para te dizer. Cuidado com a mentira, acabe com a mentira. Eu acabei com a mentira na minha vida, glória a Deus. Hoje eu falo só a verdade. E assim, fala a verdade, doa o que doer, pastora. Eu vou falar a verdade, doa o que doer, mesmo que ofenda as pessoas. Não, aí entra o equilíbrio também. Você consegue falar a verdade, ponderando as suas palavras, tratando com honra as pessoas. Você sabe do que a pastora está falando. Não é o que eu falo, mas como eu falo. Então, quando você for falar uma verdade dolorosa, cuidado com as palavras. Cuidado com quem está ouvindo. Quando você for falar algo doloroso para o seu marido, esteja com ele, num ambiente seguro, só você e ele e mais ninguém. E pondere as suas palavras, porque como você coloca as palavras vai definir se vai haver guerra ou não. Dada esses recadinhos importantes da vida no altar, você quer que seu menino volte a viver como o menino da Sunamita no versículo 36, voltou a viver? Diz a palavra de Deus que o menino espirrou 7 vezes e 7 fala do número da perfeição, 7 fala de plenitude, 7 fala de aceitação. O Senhor aceitou a oração de Eliseu. O Senhor devolveu a vida ao menino e disse, gostei. Foram aprovados, vida no altar, agiram em unidade e em comunhão, porque tem milagres que só acontecem no ambiente da comunhão. A Sunamita agiu com equilíbrio e tem provações que virão na minha e na sua vida para provar o que tem dentro do nosso coração. Não é eterno, é só para provar o que tem dentro do seu coração. O Senhor já tem uma vitória para a sua vida. O que está morto aí na sua vida? Tem algo que está morto? O Senhor está dizendo, vou trazer a vida. Quero dar a vida. Mas comece então sendo uma mulher madura, voltando a ser uma mulher equilibrada, voltando a ter uma vida no altar e voltando a tratar as coisas de Deus com zelo e com cuidado. Amém? Quantos gostaram dessa palavra maravilhosa, retratada no livro de 2 Reis, capítulo 4? Glória a Deus, eu sempre aprendo muito com essa palavra. Quero orar por você agora e encerrar essa programação. Deus, nós te louvamos por essa programação, nós te louvamos por este tema, Senhor, que o Senhor tem dado às nossas pastoras,
pastora Rosa, pastora Jessie, também a pastora Jasmine, também as pastoras, Senhor, aqui da sede. Tantas são as mulheres de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque nós somos mulheres maduras. Nós temos aprendido através da Tua palavra, não porque nós somos boas. Tem tanta gente melhor do que nós. Tem gente melhor do que eu. Tem gente melhor do que qualquer um. Sempre vai haver pessoas melhores do que nós. Mas nós te louvamos porque nós somos a Tua escolha. Porque o Senhor nos escolheu. E se o Senhor nos escolheu, nós somos a escolha divina, somos a maioria. E não somos bons por causa das nossas habilidades. Nós somos bons e vamos permanecer por causa da Tua presença. A Tua presença capacita, a Tua presença restaura da vida. A Tua presença faz milagre e é isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por nos escolher. Senhor, ressuscita agora, Pai, a vida desta mulher, o casamento, o projeto, o sonho, o ministério. Tem um ministério na vida dela. Ressuscita esse menino agora e traga, Senhor, essa maturidade, essa expansão de mente na mente desta mulher para que ela possa sustentar este menino quando ele for para campo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e até a próxima quarta.